Olá! Olá, bem-vindo ao nosso podcast para dois. Como vocês sabem, a gente está com uma reformulação de cenário, a gente está mudando um pouquinho a cara do podcast, o nosso jeito de fazer, e tem muito convidado legal vindo por aí, muita coisa boa vindo, mas por enquanto, hoje nós vamos fazer o quê, meu amor? A gente vai colocar um episódio que a gente gravou há uns dias atrás, ainda no cenário antigo, para você já curtir aí, até a gente retomar com os convidados e tal, no nosso cenário novo. Exatamente, é um tema muito bacana com os 7 inimigos silenciosos que podem destruir a sua relação. Então assiste aí, espero que você curta e a partir de semana que vem já vem mais coisa incrível para você. Beijo! Beijo! Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Para Dois e bem-vindos ao nosso mundo mágico. Muito bem-vindos, eu sou o Vini Faria. Eu sou a Ana Tomichi e nós somos o @para2serem1 lá no Instagram. Já siga lá se você quer ter um relacionamento mais saudável e mais feliz, né, meu amor? Bonito, né? Bem chique. É isso mesmo. Ó, deixa sua curtida aí, né? A gente vai falar sobre temas que são maravilhosos para a vida a dois. A gente já tem muitos episódios para trás aí, né? Se você tá precisando, ou se você acha que não tá precisando, você provavelmente está precisando, vai lá dar uma olhadinha nos episódios, que a gente sempre traz um assunto interessante, convidados interessantes para a gente falar sobre essa jornada para dois serem um. E deixa eu fazer um merchan do nosso cheirinho do mundo mágico, gente. Cheirinho Mundo Mágico, by Ana Tomichi História de Afeto, nossa marca de joias personalizadas. Todo mundo que chega aqui no Mundo Mágico, lá, sai do elevador, já chega aqui e fala, nó, que cheiro é esse? Esse cheirinho agora está à venda, criatura, para você. Lá no Para Dois Serem Um você encontra, tá? E você leva um pedacinho do mundo mágico para casa, sua né? Casa. E é um cheiro lindo, um cheiro gostoso de champanhe, grapefruit e pêssego. Maravilhoso. Tá vendo? Trem chique. É chique, menina. Então vamos começar nosso tema episódio. De hoje, meu Qual amor? É o tema de hoje? Tema Nós de vamos hoje. falar sobre 7 inimigos silenciosos que desgastam o relacionamento. E que as pessoas nem percebem. Exatamente. Às vezes tem coisa ali, ó, que está minando a nossa relação e aí ela acaba do nada. Porque tem coisa acontecendo ali que você nem percebe e que pode estar literalmente destruindo a sua relação. E quando eu falo de destruir a relação, gente, ela está destruindo um sonho. Você tinha um sonho de ser feliz para sempre, de ter aquela pessoa ao seu lado, e esse inimigo silencioso, ele pode destruir tudo. E, na verdade, quando a gente coloca que e você nem percebe, é porque se você não tem consciência de quais são esses 7 inimigos e de como você pode trabalhar para que eles desapareçam do seu relacionamento, a chance é que seu relacionamento acabe. Mas se você cria consciência, a chance é de que você recupere a conexão do casal e preserve ainda mais o seu relacionamento. Então, por isso que a gente vai falar quais são esses 7 inimigos silenciosos. E por que silenciosos? Porque são coisas sutis que a senhora não está percebendo. E é igual assim, tem um cupim num móvel da sua casa. Se você descobrir muito tarde, talvez seja tarde demais. Talvez não tenha solução mais. Talvez aquilo ali já virou pó, já acabou de vez e já era. Então, a ideia aqui é trazer luz para essas coisas. Porque quando a gente consegue ver aquilo antes, a gente consegue buscar um caminho diferente, né, meu amor? A gente consegue buscar soluções, a gente consegue buscar ajuda e não deixar que o cupim destrua tudo. Né? Exatamente. Vamos para o primeiro ponto, amor? Vamos, pode começar. Primeiro ponto, falta de intimidade emocional. Falta de intimidade emocional. Esse é triste, porque a gente tem até amigos, pessoas do nosso meio, que às vezes a gente está numa conversa e tal, você pergunta para a pessoa, mas o que seu marido pensa? Mas o que ele acha? A pessoa fala assim, não sei, não faço a mínima ideia do que ele pensa. Isso demonstra uma falta de intimidade emocional, que você não sabe o que ele pensa sobre tal assunto. Às vezes, sobre criação de filho, a pessoa fala assim, nossa, não faço a mínima ideia do que meu marido pensa sobre isso. E isso, no longo prazo, essa falta de intimidade mina até as conversas do dia a dia, né? Você começa a não ter assunto. E começar a não ter assunto gera muita desconexão do casal. E quando não se tem intimidade emocional, não existe um ambiente seguro para você expor o que você está vivendo, sentindo, e começa a gerar o principal problema disso, que é você não se sentir compreendido, você não se sentir apoiado, valorizado.
Então, é muito triste, né, para uma relação, amanhã eu estar com uma dor, estar com algo me incomodando, e eu não ter a Ana como uma prioridade para eu me abrir. Eu estar frustrado com algo na vida, ou eu estar sentindo falta de algo, seja por parte dela ou não, e eu não ter nela essa pessoa e essa intimidade para a gente poder conversar, se abrir. E isso é uma forma de abandono, né, dentro da relação. Né? E isso vai gerar desconexão, vai gerar distanciamento, vai gerar falta de outros tipos de intimidade. E quando a gente fala que são inimigos silenciosos, é por isso, porque quem já pensou nisso? Falta de intimidade emocional. Aposto que ninguém aqui, você já pensou nisso? Eu aposto que você nunca pensou nisso. E essa falta de intimidade emocional é uma das coisas que mais terminam relacionamentos, porque normalmente o relacionamento termina por falta de conexão. A conexão acabou, a admiração acabou. O que mais que vai acabando? É principalmente a admiração e a conexão, né? E aí, quando você vê, você nunca teve intimidade emocional com seu parceiro, que você nunca ficou à vontade para falar de certas coisas mais profundas até com ele. E assim, isso é pro que a gente acredita de relacionamento, né? Tem gente que não quer ser íntimo do próprio parceiro, né? Casou, é isso mesmo, assunto de homem, assunto de homem, assunto de mulher, assunto de mulher, sabe? Eu desabafo com meus amigos, ela com as amigas dela, a gente não conversa sobre essas coisas e leva uma vida que, na minha opinião, é superficial, né? E você não vive de verdade com aquela pessoa que você escolheu para estar com você. Então, é importante refletir, porque a gente joga muito isso nas contas dos outros, né? E a gente, às vezes, acaba de olhar. Então, poxa, você se sente hoje confortável para desabafar com seu marido? Sabe? Ou você já pegou aquela muleta de ele não tem paciência, ele não me escuta, ele acha um saco, ele não está nem aí, e aí eu vou para minha amiga? Pode ser que isso tudo que você falou seja verdade, só que você está fazendo uma escolha de não evoluir nessa intimidade emocional. E a mesma coisa do outro lado. O seu marido, ele tem um ambiente onde ele pode chegar para você e abrir o coração? Eu ia falar exatamente isso, Mo, mais abrir o coração do que desabafar, porque o desabafo ele tem um tom um pouco de reclamação, sabe? E o desabafo você está sempre num lugar de vítima. Mas quando você escolhe abrir o coração e falar do seu sentimento para a pessoa, você consegue inspirá-la muito mais e até fazer ela sentir um pouco da sua dor e que ela te abrace, né? Como um dia, por exemplo, que aconteceu com a gente. Aquele dia que a gente estava aqui fora e eu estava mal, cansada e tal. Você perguntou, moço, tá bem? Eu falei assim, não. Comecei a chorar. E você realmente me abraçou. Então, aquele dia, eu pude abrir meu coração, falar o que eu estava sentindo e você me abraçou, não ficou... me deu um colo, mas me deu muito mais cura, né? Não ficou passando a mãozinha na minha cabeça, como se eu fosse a vitimazinha, mas ficou falando palavras e coisas que me evoluíram e me tiraram daquele lugar, né? E se a gente não tivesse intimidade emocional, a gente nunca ia conseguir ter esse tipo de conversa tão íntima, tão profunda, e às vezes você ou ia desdenhar da minha dor, ou então ia ficar ali só passando a mãozinha na minha cabeça da vitimazinha e não ia me fazer crescer. Só que assim, a única coisa que eu discordo é porque eu acho que é um processo, sabe? Nem sempre a gente já está pronto para olhar para as coisas com toda a sabedoria. Às vezes a gente vai primeiro desabafar e a gente precisa de um porto seguro para escutar. Não é para ser condescendente, né? Essa palavra existe? Uhum. Não é para a pessoa concordar com você, mas é para... inicialmente te ouvir sem julgamento, respeitando o seu tempo, mas em seguida te ajudar na evolução emocional disso. Fala assim, olha, tá tudo bem que tá doendo, mas não adianta só resmungar, reclamar, ficar parado nesse lugar. Tem esse ponto. Só que se você não tem um lugar onde você às vezes pode ser frágil, porque às vezes não é o caminho mais inteligente de desabafar, mas tem hora que a gente precisa disso. E o que muitas vezes acontece é isso, ó.
Tá bom, se eu for no meu marido com isso, eu vou escutar sermão. E às vezes você não quer, por mais correto que ele esteja. Então, às vezes, antes da cura, tem um colo para falar, olha, tá tudo bem e eu tô aqui. E aí depois você traz. Mas é o que eu disse, você me deu um colo, me acolheu e depois você trouxe Isso, cura, me fez olhar para a ferida. Eu sei, mas por isso eu tô falando que eu não concordo com a parte sobre desabafo, porque eu acho que às vezes é importante. E vou te pegar principalmente do lado masculino, né, que é mais fechado. Às vezes a primeira porta para se abrir vai ser um desabafo. E se nessa porta já fechar, não vai chegar numa evolução para inclusive abrir o coração. Então, sim, o cara está frustrado com o trabalho, ele está frustrado com o chefe. Se ele chega um dia para falar assim, pô, amor, eu não sei se é o seu caminho para mim. E antes de qualquer coisa, já vem julgamento, apontação de dedo, tipo, e daí a gente precisa desse dinheiro, ou mas você também não faz sua parte. Cara, tá bom, vou falar em outro lugar, sabe? Eu vou falar em outro lugar. E aí você vai perder a oportunidade de falar, amor, tá tudo bem, nós vamos pensar no jeito disso dar certo, eu tô aqui do seu lado. E depois trazer olha, mas como é que você quer uma vida diferente? Você está investindo em você, para você poder ser valorizado pelo mercado? Para chegar nisso, às vezes precisa passar pelo desabafo. E eu acho que a reflexão para cada um é justamente essa. Em que lugar do ranking está o seu parceiro, né, na hora que você pensa em eu preciso abrir meu coração? Ou o contrário, onde você acha que você está? Você acha que seu parceiro conta com você emocionalmente? Isso é muito pesado. O seu parceiro conta com você emocionalmente? Ou seu parceiro está engolindo o choro para não te mostrar que está triste? Ou seu parceiro está desviando de assunto para você não saber que ele está passando por um momento difícil? Ou você fica sabendo pelos outros que ele não está bem ou que algo incomodou ele? Essa falta de intimidade, ela não avisa. Uhum. Porque você nem sabe o que ela está acontecendo. Porque ele não vem se abrir para você. Ele não chega, desabafa com os amigos e vira e fala assim, viu? Hoje eu desabafei com meus amigos e não com você. Não acontece isso. Então, é importante a gente fazer essa análise e o que a gente pode fazer para melhorar? Como quem recebe, cria um ambiente seguro. Convida a pessoa a isso. Reconhece seus erros passados. Amor, eu acho que últimas vezes que você precisou, eu estava mais preocupado em te julgar do que em estar do seu lado. Quero pedir desculpa e saber que você precisando, eu estou aqui. E como quem fala, verbaliza o seu sentimento de, olha, tem momentos que eu preciso muito colocar meu coração para você, expor o que eu estou sentindo, e eu não tenho essa liberdade mais, porque eu sinto que você não tem nem paciência para me ouvir. E eu acho que isso vai afastar a gente, porque eu acho que no longo prazo a gente vai se desconectar. Só que você tem que estar disposto a ter essa conversa. Então, mas isso aí você está abrindo o coração. É porque assim, amor, eu vejo uma diferença entre desabafo e abrir o coração. Porque quando a pessoa vai desabafar, ela está muito mais procurando que a pessoa se conecte com a dor dela, que sabe aquela hora que você vai desabafar e você fala assim, ai, meu marido é um saco. E aí a pessoa que está ali do seu lado, ela, não é mesmo, né? O meu também tá e tal. O desabafo, o tom do desabafo é muito mais para a pessoa concordar com você do que para ela te dar um colo ou te dar uma cura. Quando você abre o coração, você está disposto a escutar o que a pessoa tem para te falar, sabe? Mas eu não concordo. Então tá. Então a gente lava essa roupa suja depois? Não, mas desabafar é tirar algo que estava abafado. Então, desabafar é nada mais é do que uma válvula de escape. E se você fecha a porta para isso acontecer, essa válvula vai escapar em outro lugar. E aí você perde a oportunidade de, depois que liberou aquilo que estava guardado, de vir com uma cura, de ouvir. Eu só entendo que tipo, é muito fácil a gente falar assim, não, o desabafo é isso. Só que é mais real a gente entender que ele vai acontecer e você tem que ser essa pessoa para receber. Porque muitas pessoas estão explodindo fora de casa porque elas não têm um espaço ali para deixar o que está abafado sair e ela está explodindo em outros ambientes. Só que aí ela extravasa, pode ser com os amigos, com a bebida, com o conhecido, pode ser em qualquer outro lugar, menos com você. E às vezes depois você não vai ter o momento do coração aberto, pronto para ouvir.
Eu não acho que desabafo é o caminho, mas eu acho que é errado a gente ignorar que ele vai acontecer. E por isso tem que ter um ambiente onde, se ele acontecer, se amanhã você chegar em casa e falar assim, nossa, amor, não aguento mais a nossa empresa. Não é o que seu coração diz e não é o caminho para a gente. Mas você tem que ter um ambiente onde, se você sentir isso, é do meu lado que você vai extravasar. E não em outro lugar. Para você ficar remoendo aquilo, alimentando aquilo. E depois a gente conversa, amor, olha, aquele dia você falou isso, aquele momento você falou isso. E aí a gente vai entrar para um lugar mais profundo. Entendeu? Vocês estão vendo, né? Aqui, minha filha, não tem nada de perfeição. A gente está discutindo aqui ao vivo, né? Mas a gente não é obrigado a concordar. Não, e depois, o que a gente faz? Eu e Vini, a gente tem um costume muito legal nosso, que é fazer um debriefing. O que é debriefing? É você avaliar tal situação. Então, faz uma campanha de venda, deu certo, não deu certo? Vamos fazer o debriefing, vamos avaliar todos os passos que aconteceram e a gente pode fazer um debriefing dessa conversa aqui, para a gente ver se a gente consegue chegar num ponto comum. Mas, maravilhoso. Vamos para o segundo ponto, amor? Vamos. O segundo ponto é a falta de comprometimento. Mas só o parênteses. É importante a gente entender que, concordando ou não concordando sobre desabafar, o que nós estamos falando tem um ambiente seguro para o seu parceiro viver o que ele precisa viver do seu lado. Sabe? Se seu parceiro estiver vivendo um momento, seja lá o qual for, né, o que eu acho que é convidativo, ele sentir que o melhor lugar para viver isso é do seu lado. Eu acho que essa que é a principal reflexão. O segundo inimigo silencioso é a falta de comprometimento. E quando fala falta de comprometimento, né, as pessoas às vezes generalizam e falam, não, eu sou comprometido na relação. Né? Só que a gente queria trazer alguns detalhes para você avaliar esse comprometimento real. É entender esse compromisso e esse alinhamento para as metas de vida, para os valores, para os sonhos, porque esses são os inimigos silenciosos. Sim, eu fico pensando, por exemplo, na hora de ter filhos, né? A gente está nesse projeto aí que a gente decidiu que quer ter filhos. Para quem não conhece, eu tenho o Cacaio, que já está com 19 anos, ele é meu filho e Vini é padrasto dele. Inclusive, a gente já gravou um episódio do podcast com o pai do Cacaio, porque a gente tem uma relação muito legal. Se você não viu, corre lá para ver. E agora que a gente decidiu que quer ter um filho nosso, eu fico pensando, né? Se a gente não tivesse tido esse alinhamento, estamos querendo ter filho mesmo, mas estamos comprometidos de verdade? Porque o que é se comprometer a ter filho? O menino vai chorar de madrugada, vai ter que ensinar para casa, vai ter que levar na escola, buscar na escola. Se o parceiro não está comprometido, o outro fica sobrecarregado. Então, a falta de comprometimento gera muita sobrecarga no outro. Então, eu acredito que para a gente é muito importante a gente alinhar as expectativas, alinhar o limite de cada um, alinhar o que cada um tem que fazer para que nenhum se sinta sobrecarregado, né? E por isso que a gente todo episódio fala de comunicação, que ele está super comprometido, ele me pediu em casamento. Mas qual é a visão dele de um casamento? Porque isso que a Ana falou sobre ter filho, né? Isso é um abandono. Porque a pessoa depois ela vai estar lá criando um filho e falando o seguinte, eu fui enganado. Ele queria fazer um filho, mas ele não queria ter um filho. Ele queria ter um filho, mas ele não queria ter a responsabilidade de ter um filho. Ele queria ser pai, ele queria a parte boa de ser pai. Ou ele tinha uma visão diferente da sua. Né? Então, ele super apoia meus sonhos, né, profissionais. Apoia, sabe? Amanhã, se você vira para ele e fala assim, olha, acho melhor a gente não ter o segundo filho porque eu quero muito esse sonho na minha carreira, como é que está essa conversa? Né? Então, o comprometimento é justamente com o destino, onde vocês querem chegar, isso está alinhado? E, depois disso estando alinhado, a entrega de cada um para que isso aconteça, ela está sendo feita? E, às vezes, na prática, não está. Às vezes, as pessoas têm um discurso diferente do que elas vão ter como atitudes com relação àquilo. E principalmente nos nossos olhos, por causa da nossa expectativa e do que a gente entendeu pelo que ela tinha se comprometido a fazer. Então, isso é muito sério, né? Porque comprometimento fala sobre sonhos, sobre realização. Então, quando a gente construiu aqui o Mundo Mágico, né? Eu sei que vocês não estão conseguindo ver, mas lá no Instagram a gente mostra ele todo.
é um puto investimento, era um sonho nosso. Então, será que a gente está disposto a pagar o preço? Porque olhar o projeto e falar, nossa, uau, vamos fazer, é maravilhoso. Mas são 2 anos de obra, né? A gente vai completar agora 2 anos de obra. Se a gente não tivesse comprometido com o processo, o resultado não viria. Então, quando a gente fala de comprometimento, é muito mais sobre você estar comprometido com o processo do que com o resultado. Porque o resultado é maravilhoso na hora que chega, mas o processo é que é dolorido. O processo é que te faz, talvez, desistir. Ou o processo é que mostra quem você realmente é. E aí, começa a olhar, como sempre, para você mesmo e entender o seu comprometimento com as metas, sonhos, objetivos e valores que vocês combinaram. Então, às vezes, vocês estão super comprometidos com o sonho da casa nova, mas você continua extremamente responsável com o dinheiro. Às vezes, você está nesse mesmo comprometimento, né, que é importante botar aspas nisso, mas você não busca o crescimento profissional para que esse sonho possa acontecer, sabe? E vice-versa. Só que o importante, como sempre a gente fala, a gente não fez um podcast ou a gente não criou o Para Dois Serem Um para as pessoas acharem defeitos nos maridos, namorados, esposas. A gente fez para a gente refletir sobre as nossas atitudes. Porque se você quer ter alguém mais comprometido do seu lado, seja mais comprometido. Nossa, foi muito bom você falar isso. Viu, queridos? Porque o que acontece? A galera assiste o podcast e aí, ou o podcast ou faz um curso, sei lá, algo de autoconhecimento, e aí acha que tem a síndrome da iluminação precoce, né? Virou Buda, da noite pro dia, porque assistiu um podcast que mudou a vida dela. E aí começa a cobrar do marido. É igual papagaio, né? Repetir tudo que aprendeu, mas na prática não faz nada. E o Vini falou muito bem, tudo que a gente fala aqui é para o casal, para o relacionamento, mas precisa a pessoa olhar para ela primeiro. A mudança tem que vir dela primeiro para que depois seja do casal, né? Exatamente. E aí a gente vai para o terceiro ponto. Né? O terceiro inimigo aqui, a desigualdade nas responsabilidades. A gente está falando aqui de sobrecarga, né? De desequilíbrio das responsabilidades dentro do relacionamento. Esse ponto diz muito sobre sobrecarga também, né? E aí a gente tem que trazer um negócio aqui importante. Isso não necessariamente é um desequilíbrio real. Pode ser um desequilíbrio percebido. Vou dar um exemplo, né? Voltando em comunicação, voltando em tudo que a gente fala. Às vezes, a mulher deixou a profissão de lado para cuidar do filho. Uma escolha do casal. E ela, às vezes, está com uma rotina insana. Só que, se ele não percebe isso, ele vai dando mais atividade para ela, porque já que você só cuida do filho, então faz isso também. E aí, amanhã, ela se sente em total desequilíbrio. Porque a relação entre o tanto de responsabilidade que ela tem versus ao que se percebe sobre o que ela faz é cruel. E aí ela sente que ela está sobrecarregada e desvalorizada. E o mesmo do outro lado. Quando não existe uma comunicação e um alinhamento claro, e o cara trabalha 12, 14 horas no dia e recebe ainda uma cobrança de que ele não ajuda e de que ele não divide as responsabilidades com ela. E esse ponto é triste porque a sobrecarga, ela começa a afetar... Por isso que são 7 inimigos silenciosos, né? Porque a sobrecarga é no dia a dia e ela começa a afetar coisas muito maravilhosas, como a parte da relação sexual, por exemplo. Se um está sobrecarregado, você acha que ele vai querer chegar à noite? Ainda namorar, querida? Não vai, mas não vai mesmo. Ele vai querer dormir, enfiar debaixo do cobertor e dormir. Então, quantas coisas isso pode afetar, né? Eu dei o exemplo da relação sexual porque é uma coisa muito importante para o relacionamento e, às vezes, principalmente homem, né, reclama que a mulher está transando, não sei o quê. Mas, cara, às vezes a mulher está lá, acabou de ter filho, está assim, enrolada, acostumando com aquela vida nova que está ali, aquele tanto de função que antes ela nem tinha. Então, é muito melhor o cara perguntar, como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Ou o contrário, quando é o homem também, que às vezes tem relacionamento que é o homem
que traz o dinheiro para casa, né? E a mulher cuida da casa e tal. A mulher cuidando da casa, ela tem 1000 funções, porque cuidar de uma casa não é a coisa mais fácil do mundo. Mas, pô, o cara também está sobrecarregado, porque é uma responsabilidade muito grande ele sozinho colocar dinheiro em casa. Então, é legal a esposa perguntar como é que eu posso te ajudar para você não ficar tão sobrecarregado. Deixa o seu jantar prontinho quando você chegar? Isso tá bom? O que mais que eu posso fazer? E eu acho que é mais simples no contexto de que é um alinhamento, sabe? Porque muitas vezes as pessoas pegam um remédio que piora a situação. Então, o cara está trabalhando igual um cachorro e não se sente valorizado. A mulher está trabalhando igual um cachorro dentro de casa para cuidar do menino da casa e não se sente valorizada. Os dois acham que está desequilíbrio. Aí, ele vai trabalhar mais para ganhar mais dinheiro para poder contratar uma ajuda para ela. Aí, agora, ele está trabalhando mais, se sentindo menos valorizado e ainda falando o seguinte, ela, além de não fazer nada, ela ainda precisa de ajuda para o pouco que ela faz. E eu chego em casa e ainda reclama que eu não faço nada. E do outro lado a mesma coisa. Ela agora tem menos marido dentro de casa, porque o cara está trabalhando em vez de 14, 16 horas. E ela, então, é tão simples quanto colocar as coisas no papel, conversar, abrir o coração. Por isso que volta lá na intimidade emocional. Uhum. Sabe? Amor, deixa eu entender. Você consegue entender o que eu estou trabalhando 16 horas? O que você espera de mim? Poxa, amor, eu entendo que você está trabalhando 16 horas por dia, mas eu quero o meu parceiro na criação do filho. Eu sinto falta de você chegar, de passar tempo com ele. Amor, vocês entendem que cuidar de um filho de uma casa, você já tentou fazer isso um dia para você ver o trabalho que é? E uma semana? Você sabe o tanto que isso é desgastante para mim e tal? O que você espera de mim? Poxa, amor, eu quero que, além de tudo, a gente ainda seja marido e mulher. Eu quero chegar em casa, eu quero estar junto com você, eu quero... Porque, muitas vezes, os dois estão com as ferramentas para resolver aquilo. Eu concordo muito quando você fala sobre comprometimento, amor, porque a gente estava até conversando com os amigos esse fim de semana e ela falando que ela quer trabalhar menos, que ela não aguenta mais, que ela está muito cansada. Aí ele falou assim, ela quer trabalhar menos, mas não quer parar de comprar as bolsinhas caras, não quer parar de viajar, não quer parar de ir nos melhores restaurantes. Então, por isso que a gente falou no outro, né? É sobre o processo, tá? Quer pagar o preço do processo? Porque é muito bonito falar, né? Eu tô cansada, quero trabalhar menos. Mas você quer também diminuir a qualidade de vida? Você quer diminuir as coisas caras que vocês fazem? Mas por isso que é importante o alinhamento. Conversa, alinha, entende. Fala, ó, para ter isso tem que abrir mão disso. Para ter isso nós vamos ter que fazer aquilo. Qual vai ser minha parte, qual vai ser sua parte? E reequilibra as coisas. Porque isso que eu falei, às vezes é um reequilíbrio. Eu vou ajudar mais em casa. Às vezes é um reequilíbrio, eu vou ajudar mais com as finanças. Às vezes, não é necessariamente uma redistribuição das tarefas. Sim. Às vezes é só clarear um pouco mais qual é o papel de cada um, e inclusive para enxergar valor naquilo. Para enxergar valor naquilo. Sim. Cara, às vezes o cara, ele é tipo assim, alucinado com a mulher pelo fato dela estar parando a carreira dela e dedicando a sua vida para criar o filho. Só que ele não verbaliza isso. E ela está ali frustrada, porque ela acha que nada que ela faz está bom o suficiente. Né? O quarto ponto é muito importante para mim, você sabe. Sim. O quarto ponto é falta de tempo de qualidade juntos. Quem conhece as linguagens do amor, essa é a minha principal linguagem do amor, e até tem um post que a gente fez sobre isso, né, gente? Linguagem do amor não é sentença de vida, não é, essa é a minha linguagem de amor, então o meu marido tem que fazer isso para me agradar, senão não serei feliz, ó céus, ó vida, não tem nada disso. Mas é algo que para mim é muito importante, porque, na minha opinião, é o que mais cria desconexão com o casal, é quando você não consegue passar tempo de qualidade junto. Por exemplo, eu e o Vini, a gente trabalha o dia inteiro juntos. Tudo bem que ele na sala dele, eu na minha, mas a gente está no mesmo ambiente de trabalho o dia inteiro. Depois vamos para casa, a gente passa o dia inteiro juntos. Só que isso aqui é trabalho. Se a gente não tem o nosso tempo de qualidade juntos, extra trabalho para fazer nossas coisinhas juntos, e aí? Nós vamos ficar o dia inteiro trabalhando? Então, por exemplo, o Vini gosta muito de vir nos finais de semana aqui para o Mundo Mágico, aqui é muito gostoso, tem uma área aberta e tal. E ele, que é o cuidador oficial, jardineiro oficial do Mundo Mágico,
Ele adora, é uma terapia para ele vir fim de semana, mexer nas plantas, cuidar de tudo ali no jardim, nosso jardim encantado. E eu ficava assim, ai, amor, que preguiça, vamos lá pro mundo mágico, eu quero ficar aqui em casa, curtir minha casa fim de semana. Só que alguns dias eu venho, né? Você sempre fala, amor, vamos ficar lá comigo e tal. Por quê? Um tempo de qualidade junto, né? A gente não vai estar trabalhando, a gente vai estar cuidando do nosso sonho, conservando tudo que a gente plantou junto, né? E o segredo aí é qualidade, né? Porque eu acho que... Porque onde que o inimigo fica silencioso? Quando as pessoas passam muito tempo juntos e não tem um tempo de qualidade. Então, tem gente que acha que está fazendo o seu papel com relação ao tempo de qualidade juntos. Por quê? Porque estão sempre... Não, todo final de semana a gente vai para casa dos meus pais, toda noite a gente senta junto para fazer... Só que não necessariamente para o outro esse tempo está sendo de qualidade. Não necessariamente para o casal esse tempo está sendo de qualidade. Então você está se iludindo de que vocês estão muito tempo juntos. Você está se iludindo de que está tudo bem. Você está se iludindo de que está alimentando aquele lado, a linguagem daquela pessoa. E na prática, vocês só estão no mesmo ambiente. Uhum. Na prática, você não está enchendo o tanque do amor de ninguém. Então, o importante do tempo, quando a gente fala de inimigo silencioso, porque assim, é aquilo que a gente sempre fala, qual é o primeiro pensamento das pessoas? Não é o nosso caso, a gente passa muito tempo junto. Qual o nível de qualidade desse tempo? Pois é. Segurando na mão? É olhando no olho? E essa, às vezes, é a sua visão. O que é tempo de qualidade na visão do seu marido? Porque às vezes é isso, a gente está assim, tempo de qualidade por minhas regras. Tá bom, mas o que é tempo de qualidade para ele? Tempo de qualidade para ele pode ser um tempo que você vai fazer um hobby dele. É o que eu falei, que eu vim aqui no mundo mágico, é com você, Porque é isso, às vezes você tá ótima para cobrar ele que ele não vai no cinema com você. Mas todo final de semana ele te chama para fazer um negócio que ele ama e você rejeita. Todo. Não quer dizer que você tem que ir em todos. Mas é isso. O que é a qualidade desse tempo para cada um, né? E aí eu tenho que dar um exemplo nosso, que é hilário. Você até deve saber qual que é. Eu amo teatro, espetáculo de dança, essas coisas. E não é a coisa que o Vini mais gosta. Aí, gente, um belo dia... Eu era bailarina, então o Vini sempre ia assistir os meus espetáculos de balé no final do ano, mas também, né, tinha que ir, né, meu amor? E ele ia, Cacá, a família toda lá me assistindo no palco. Não, mas eu adorava. E nos seus espetáculos eu adorava. É, porque eu ia estar lá dançando e tal. Mas aí... um belo dia eu chamei ele para ir no teatro comigo, que ia ter um espetáculo de dança contemporânea. Vini nunca tinha visto um espetáculo de dança contemporânea antes. Não, que não era dança. E esse realmente foi assim, contemporâneo raiz, assim, era bem louco, assim. Não era dança. E aí ele estava lá comigo, tempo de qualidade, bonitinho, foi comigo, estava ali do meu lado, mãozinha dada no teatro, mas de vez em quando ele olhava para mim assim... Amor, não tô acreditando que você me trouxe esse negócio. Não, teve 15 minutos que as pessoas ficaram em pé parada no palco. E falaram que essa é dança. Fica parada, eu sou dançarino, então. E era só um jogo de luz, né? Nossa Esse realmente foi mais pesado pra quem não gosta desse tipo de coisa. Foi ruim. Não, você tem que falar a verdade. Amor, eu não achei ruim. Você tá doido? Totalmente ruim. Eu achei estranho, mas eu achei ruim. O povo tava convulsionando, que entrou um sabor pra resgatar o povo lá. Você tá de sacanagem. Foi ruim. Mas ele não foi embora. Ele não levantou, não ficou puto. Ele só de vez em quando falou assim, mano, tô acreditando que você me trouxe pra isso aqui. Mas hora nenhuma você levantou, foi embora, ficou jogando na minha cara. Não, cara, você sabia que era importante pra mim, você foi. E aí outras vezes, a gente foi chiquérrimos depois pra Broadway, lá em Nova York, ver Aladdin. Aí você amou. E outras vezes que a gente foi. Porque foi um espetáculo, entendeu? Mas essa vez, cara, tinha sido a primeira vez. Eu já vi a apresentação na escola que foi melhor do que esse show de dança. Então, mas porque esse me marcou muito, que foi a primeira vez que você foi comigo. Eu falei, cara, a primeira já foi uma experiência péssima, ferrou. A Ana deu alguns exemplos, mas pode ser muito mais simples. Pode ser amor, você podia só largar o celular quando a gente janta? Você podia, quando eu for arrumar a minha comida, e ficar lá comigo? Às vezes é isso o tempo de qualidade, sabe? Sim. Porque às vezes vocês estão no mesmo ambiente. Às vezes vocês estão na mesma mesa e não estão alimentando o que é qualidade para o outro. Que eu acho que essa que é a principal. E aí envolve o quê? Ouvir. O que para você te faria feliz. E aí eu consigo suprir a sua necessidade. E, gente, deixa eu só dar um toque para vocês aqui, que isso é muito importante. Você economiza energia demais. Mas muita. Porque às vezes você vai passar um ano inteiro tentando alimentar o negócio da pessoa e tudo que você precisava era assistir um espetáculo bosta de 1 hora. Mas é isso,
isso, a real é essa. Encher meu tanquinho de amor. Às vezes é isso, às vezes você vai lá, você lava o carro dela, e você abastece, e você faz isso, e você compra presente, e tudo que ela queria era que você assistisse um filme ruim pra cacete por 1h30 sentado. De mãozinha dada debaixo do cobertor. Ou que você fizesse uma massagem no pé dela. É sobre você usar melhor a sua energia pra fazer o outro feliz, gente. Igual aqui, uma coisa que pra mim é tempo de qualidade, né? A gente trabalha junto, mas nem sempre o nosso horário de almoço coincide, né? E normalmente fala assim, Mô, hoje tá a hora, eu vou estar livre. Isso é também pra gente poder almoçar junto. Eu sempre gosto, porque eu vim no almoço em 1 minuto e já comi a comida toda. E eu demoro um pouquinho mais que eu como num tempo normal de pessoas que sabem, né? Que mastigam. Que mastigam a comida. Normal é relativo, entendeu? Eu otimizo meu tempo. Eu não fico gastando 5 segundos já acabou tudo. Mas eu gosto dessa parte da gente almoçar junto e tal. E falando sobre esse tempo de qualidade, a gente entra no quinto, né? Inimigo silencioso, que a gente traz a questão da rotina monótona, né? A rotina monótona é a gente tem vida maluca. Todo mundo, o mundo tá maluco. Tá todo mundo trabalhando muito, todo mundo correndo muito. É muito tempo no trânsito, é muito tempo resolvendo problema, é muito tempo trabalhando, é muito tempo tudo. E a gente tende a entrar muitas coisas no automático, né? Principalmente dentro de casa, porque às vezes a gente se preocupa com outras áreas da vida, mas em casa, minha esposa, tá tudo certo. A gente acaba desdenhando um pouco daquilo e a gente às vezes começa a realmente entrar num arroz com feijão. De tudo. Do carinho, do jantar, da surpresa, de tudo. Do sexo, de qualquer coisa. A gente acha que a gente é bom em quebrar a rotina monótona, né, amor? Igual, por exemplo, às vezes, numa terça-feira eu falo assim, não, amor, vou naquele japa nosso favorito. Aí a gente vai lá e vai. Tipo, tá morto, cansado, mas vai. Né? Não é um negócio que a gente faz só sexta, sábado, domingo. Tem um negócio que a gente faz muito, que é lá no nosso Instagram, eu falo muito das red lights, que são luzes vermelhas. Por quê? Quando a gente vai transar, quando a gente vai namorar lá em casa, por que todo dia tem que ser com a mesma luz que está no quarto todo dia? Aí eu implementei uma vez, eu fiz uma surpresa pro Vini e tal, e coloquei uma luz vermelha, assim, aí deu aquele ambiente. Mas o trem foi bom, mas foi gostoso. E aí depois o Vini evoluiu, comprou uma luzinha que faz várias cores de luz, né, amor? Mas as red lights são as minhas favoritas. E depois aí é uma brincadeira nossa com nossos seguidores e tal, pra sair da rotina, sabe? Gente, é uma luz que coloca diferente ali no quarto, já muda todo o clima, né? E é só legal a gente trazer o conceito de que por que falam que as coisas são arroz e feijão? Não porque arroz e feijão é ruim. Arroz e feijão é maravilhoso. Sim. Mas sua comida preferida, se você comer ela todos os dias, uma hora você vai enjoar? Sim. Então, a própria red light, se a gente toda vez virar um robozinho, vamos namorar, liga a luzinha, faz não sei o quê, vai virar também uma nova rotina monótona, sem graça, sem variação. Então, qual é uma sorte nossa? Nós dois somos criativos e nós dois temos uma busca individual por coisas novas. A gente tem isso como indivíduo. Então, isso já acaba trazendo coisas novas para nós dois. A gente quer explorar restaurantes novos, a gente quer explorar hobbies novos, a gente está sempre buscando essas coisas, né? Então, isso já facilita para a gente. Só que tem o dia a dia. E não é... Eu acho que a gente tem que diferenciar também a rotina monótona da tradição. Porque tem muitas coisas que são tradição do casal, tradição da família. Eu lembro que, por exemplo, todo aniversário seu, a gente ia num restaurante chinês, que era uma memória sua, a gente sempre ia. Isso para mim não era monótono. Era uma vez por ano, era uma tradição. Então tem coisas que às vezes são do dia a dia, da semana do casal, que é uma tradição gostosa e que nem por isso é uma rotina monótona. Eu acho legal diferenciar, porque acho que as pessoas podem confundir. A questão é justamente... O que é monótono, né? Só tem um tom, né? Aquilo ali tá perdeu a cor, perdeu a vida. Perdeu a vida. Porque se você está repetindo aquilo ali, às vezes você está fazendo só no automático, aquilo ali perdeu a vida, perdeu a graça. E é nesse lugar que a gente tem que evitar, né? Então, como que a gente pode evitar isso? Cara, se abra para novas experiências, se abra para novas oportunidades, faça coisas diferentes, faça coisas novas, sabe? Surpreenda a você e ao outro, dê indiretas. Isso é muito legal da gente falar. As indiretas são maravilhosas. Porque, cara, às vezes
o que é engraçado sobre a rotina e sobre o automático, a gente às vezes não percebe que está no automático. Então solta uma indiretinha, ô amor, podia te quebrar ali, vamos para não sei onde, ou vamos comer não sei o quê, ou vamos fazer isso, surpreende a pessoa. E uma coisa legal, que fala até muito sobre isso no Linguagem do Amor, é a gente aprender a comunicar até as coisas que a gente faz. Por quê? Não é sobre cobrar, mas vamos supor que eu estou querendo quebrar a rotina, né? Aí eu falo assim, eu vou partir de mim, vou tomar a iniciativa e fazer a minha parte. Aí eu vou e faço um jantar diferente para a Ana. Faço o jantar, surpreendo ela, a gente gosta. Depois, eu posso falar com ela, amor, eu fiz esse jantar justamente porque eu estava querendo quebrar um pouco a rotina. Eu acho que a gente precisa disso para alimentar as coisas. Eu não preciso deixar do tipo, mas ela entendeu. Mas está nas entrelinhas. Não, eu posso comunicar isso de uma forma mais clara, inclusive para proporcionar a ela de fazer o mesmo. Esse é um ponto que a gente vai falar mais pra frente. A gente vai voltar nesse exemplo que ele foi ótimo, tá? Então tá, a gente volta nesse. Eu ia falar um negócio, mas eu esqueci. Vamos passar pro próximo ponto que eu lembro. Então é isso, gente. Então assim, abre espaço para novidades. E assim, quando a gente fala de novidades, é fazer uma coisa nova, uma coisa que você nunca fez na vida, sabe? Porque às vezes as pessoas têm muita resistência, né? Mas que preguiça, ir no clube, coisa mais antiga. Vai ser, sabe? Às vezes pode ser uma experiência maravilhosa e as pessoas têm muita dificuldade de querer fazer coisas novas. Ou simplesmente algo inesperado. É algo que vocês já fizeram antes, você sabe que ele gosta, que ela gosta, mas que não é do dia a dia. Faz aquilo. A pessoa não está esperando, sabe? Às vezes é aquilo. O arroz e feijão, né? Se ele vem no momento que você não estava esperando, um arroz com feijão. Se ele vem de um formato diferente, às vezes você fala assim, nossa, que arroz com feijão interessante. Bota pimenta nesse arroz com feijão. Deixa o pau quebrar. Né? E qual que seria o sexto inimigo, então, meu amor? Sexto inimigo é a falta de respeito e apoio mútuo. Parece clichê, né? Porque é óbvio que tem que respeitar, mas o que a gente vê por aí, querida, não é bem assim. É óbvio que se eu comer menos do que eu gasto de energia, eu emagreço. Nem por isso eu faço. Não é só porque é óbvio que a gente faz as coisas. A gente realmente entra em questões automáticas e a gente esquece de olhar para essas coisas. E, mais uma vez, a gente não está trazendo aqui o desrespeito de eu vou gritar na frente de todo mundo e aqui no meio do podcast eu vou destratar a Ana, porque esse todo mundo já vê. A gente está falando do inimigo silencioso. A gente está falando das coisas mínimas que vão minando o relacionamento e você não percebe, criatura. É não dar um lugar de fala, é diminuir o que a pessoa fala, é falar coisas que você sabe que dói, que incomoda aquela pessoa, que ela já te explanou sobre isso, né? Repetidamente. São esses tipos de falta de respeito que não é grande o suficiente para virar uma briga, porque não é óbvio, eu não desrespeitei ela aqui e diminuí a Ana na frente de todo mundo, mas é um pouquinho. Mas é profundo o suficiente para ir fazendo aquele machucadinho que você tá batendo aqui, não dói, mas bate aqui por 3 dias seguidos, se não vai cair o dedo fora. E por exemplo, uma coisa do dia a dia, né? Quando a gente foi começar a trabalhar junto e ter equipe e tal, eu pedia para o Vini, falei assim, amor, eu não gostaria que você chamasse a minha atenção na frente de todo mundo. É uma coisa que eu não gosto, me sinto envergonhada e tal. Se o Vini fizer isso, eu vou considerar uma falta de respeito, porque é algo que eu pedi para não fazer. Né? Acho que é um exemplo assim, do nosso dia a dia. Tem algum outro que você pode dar para... Aí o que é importante? Os dois lados. Eu entendo que isso dói ela, que isso dói nela. Eu comunico para ela que você tem que olhar isso, porque eu não vou estar te desrespeitando sempre. Às vezes é só uma crítica, às vezes é uma questão de trabalho. Sim. E você precisa entender por que isso te fere tanto quando é na frente dos outros. Só que é muito fácil também eu falar isso e continuar fazendo. É sobre esse respeito, é o quê? Te entendo, não vou ficar só acobertando tudo que você sente, né? Porque senão a galera começa a falar isso, amor, eu fico muito triste quando você joga bola. Poxa, eu não posso jogar bola mas mais. É o que a gente falou no episódio passado. Então, eu te conto... eu te conto a minha dor, você acolhe ela, mas você me ajuda a curar. E não ficar passando a mãozinha na minha cabeça, né? É isso. Só que esses respeitos do dia a dia, né, não podem ser desdenhados. Porque, como eles são pequenos demais para virar uma briga, às vezes quando o outro vai trazer, e aí a gente vai voltar lá no começo da intimidade emocional, você imagina, a vida nossa é um caos, a gente já falou. Aí a pessoa te para e fala assim, pois é, quando você me criticou na frente da pessoa, da equipe,
Eu me senti mal. Aí o que é natural da gente fazer às vezes? Ah, pelo amor de Deus, tanta coisa para eu preocupar, tanto problema. Você vem falar porque eu falei na frente dos outros que isso era A e não era B. Tipo, aí a gente desdenha daquilo. E aí ele silenciosamente destrói a nossa relação. Exatamente. E aí, por isso que eu falei lá no começo. Aí o que acontece? Que a nossa relação ela acaba do nada. Do nada. Ninguém sabe como é que aconteceu. Ou eles, você é o amor da minha vida, eu quero passar o resto da vida com você. Passa 5 anos, eu não quero ver sua cara pintada, mas foi do nada. E uma coisa também que eu considero falta de respeito, uma outra, na hora que eu estava lá fazendo minha sobrancelha com a Paty, a gente estava até conversando sobre isso. A gente tem uma mania de criticar muito grande, né? Principalmente quem foi muito criticado. Então, às vezes, seu parceiro faz 10 coisas incríveis, mas faz uma que não foi tão legal, e aí você critica. E essa crítica constante vai virando desrespeito. Porque, e aí? Sai uma crítica infundada e tal. Então, eu acho que observar essas críticas constantes, observar se está ultrapassando o limite que o seu parceiro já te colocou algum dia, né? E já te falou que aquilo ali não é muito legal. E o que mais? Sobre cansa. Respeito. E cansa. Essas críticas cansam. Por quê? Para quem está falando, é só mais uma. Para quem está recebendo, é mais uma. Quem falou, soltou, ele não fica com a crítica anterior. Quem recebeu, vai acumulando. Uhum. E aí você entra numa relação onde você cansa de estar ali. Porque o tempo inteiro a pessoa tem algo para corrigir em você. E aí você fica naquela coisa de, é incansável então. Eu nunca vou chegar em ponto nenhum, porque você não consegue ficar 15 minutos sem botar. Ai, irmão, mas só estou te ajudando a melhorar. Cara, mas pelo amor de Deus, você não vai num restaurante e dá uma colherada e fala, maravilhoso, mas podia ter um pouquinho mais de sal. Aí você come mais outra colher e fala assim, e o garçom poderia ter vindo um pouquinho. Cara, senão você não curte nada da vida. Tudo na vida tem potencial para melhorar. Tudo. Tudo tem potencial de evolução. Mas tudo na vida que o tempo inteiro estão te apontando onde você pode melhorar é um saco. E é a repetição que é um saco, né? Então não é sobre você não... Porque eu acho que o tom da crítica é diferente de você dar um feedback, de você exortar o parceiro, né? Então, presta atenção, você está fazendo muita crítica ou você está dando um feedback ali construtivo? Porque dependendo de como a pessoa recebe, ela recebe como crítica. Até um feedback seria construtivo. Então, eu acho legal perceber se está sendo muita crítica e, para o outro lado, aprender a valorizar as qualidades do parceiro. E aí, vou trazer só um conceito legal que... Você já viram aquelas pessoas que falam pouco, que não é o meu caso, né? Mas aquelas pessoas que falam pouco, que quando ela abre a boca para falar, todo mundo escuta? Por quê? Porque há uma raridade no falar dela. E já viram aquelas pessoas que falam demais? Que você acaba desdenhando um pouco do que ela fala? Por quê? Porque ela fala o tempo inteiro. Então a crítica vai recebendo a mesma coisa. É igual aquela coisa que tem hora que a gente para de acreditar em elogio de mãe, porque ela te elogia o tempo inteiro, tudo que você faz é perfeito, que ela não é a pessoa que você vai levar um trabalho mega importante e falar, mãe, o que você acha? Porque ela vai falar que tá tudo lindo às vezes. Não vale. Então, a pessoa que te critica o tempo inteiro perde valor àquela crítica, porque você não está mais associando ao que ela falou, você está associando a quem falou. Exato. E aí você deixa de, às vezes, evoluir porque aquilo não traz algo positivo para sua vida. E o último ponto que eu falei que a gente ia voltar naquele exemplo é a comunicação deficiente. E, Mo, eu fiz questão de escrever comunicação deficiente e não falta de comunicação, porque o que as nossas seguidoras falam na caixinha de pergunta? Mas a gente se comunica, isso não é um problema aqui. Mas traduz. Existe... Eu falo pra caramba. Existe comunicação, mas a comunicação é deficiente. Vamos voltar no exemplo que você falou do jantar. Eu fiz o jantar maravilhoso, esperando que ela entenda que eu fiz o jantar pra gente sair da rotina. Cara, o que eu comuniquei? Porra nenhuma. Eu não comuniquei nada, eu simplesmente fiz um jantar, ela se sentiu amada, mas parou aí. Se eu quero que ela entenda que eu fiz esse jantar pra gente sair da rotina monótona e ela se inspire e faça algo pra mim, eu preciso falar. É o que a gente fala da indireta, né? A indireta precisa ser dada. E aí vou estender esse exemplo ainda. Que eu ia falar... Pode falar. A Ana fez o jantar para mim. Só que eu tô numa fase em que eu queria segurar a onda na minha comida. E eu tenho falado com ela que eu tenho convidado ela para poder ir correr comigo, para me ajudar nesse meu objetivo. Só que eu não comuniquei de forma eficiente. Aí, o gesto dela, que ela gastou energia e esforço para aumentar a nossa conexão,
para que a gente pudesse sair da rotina, para mim foi uma afronta ao fato de que ela não percebe que ela está jogando contra os meus objetivos. Só que se eu não comunico isso direito, eu vou ficar de bico, e aí o negócio que era para ser positivo vira uma bosta. Por quê? Não tem clareza, não tem comunicação clara, sabe? Porque agora, se tem comunicação clara e isso acontece, que pode acontecer, eu ia falar assim, nossa, amor, que lindo que você fez todo o jantar e tal, vamos comer sim, mas olha, você sabe que eu estou de dieta, eu estava querendo pegar um pouco mais leve, eu queria muito mesmo, ia ficar feliz se você me ajudasse na dieta e me acompanhasse de vez em quando para correr. Cara, é claro, você valoriza o esforço da pessoa, o negócio da pessoa, mas você pode deixar claro o que você sente também. Eu te ajudo na sua dieta, né, amor? Às vezes. Faz o coração comigo. Você tá comendo muito chocolate ultimamente, Nossa, na minha cara, assim, esfregando. São 7 anos te ajudando nessa dieta, nem vem. Ó a crítica, faz 7 anos de coisa boa, na hora que faz uma errada, ó. Tô mentindo? Mas o exemplo que eu ia dar, amor... Tô mentindo? Não. Que você tá comendo muito chocolate? Tô comendo. Tá vendo? Mas me deixa. Mas essa é brincadeira nossa, mas era muito fácil culpar ela disso. Tanto é que ela falou 7 anos me ajudando, em 7 anos eu não fiz. Exatamente. E eu comecei a comer doce agora. Não, exato. Por quê? Porque não pode depender dela. Ela pode me apoiar e tudo. Então, por exemplo, lá em casa continua não tendo nada. Ela não está julgando contra. Só que eu não posso usar os desejos e as vontades que ela tiver para poder me minar e botar isso na conta dela. É muita muleta isso. É que ultimamente eu tenho tido muitos desejos. O povo vai achar que você tá grávida. E olha que aí, nem tô grávida. Quando eu tiver grávida, você vai estar muito ferrado, amor. É? E tô imaginando aqui. Vai ter desejo de salada. Também, eu amo. Mas aqui, o exemplo que eu ia dar da comunicação deficiente é do nosso post das indiretas que a gente faz lá no nosso Instagram de joias. Sim. Para quem não sabe, a gente tem uma empresa de joias personalizadas com história. E lá a gente tem o post das indiretas. O que é o post das indiretas? É um momento que a gente posta uma mão lotada de anéis de noivado, dos nossos Forever, e a gente pede às seguidoras para colocar ali qual que é o favorito dela, qual que é o número do dedo dela, a medida e tal, para facilitar para o cara na hora que ele vier procurar a gente. E até falar do tipo assim, ei, fulano, olha, fulano, nossa, eu adoro essa marca, queria tanto que vocês me dessem um anel da Anatomista e tal, porque, gente... A gente tem milhões de directs de depoimento da galera falando, a indireta funcionou e tal. Por quê? Eu quero ser pedido em casamento, mas a mulher nunca deu uma indiretinha ali para falar como que ela gostaria. E o cara vai lá e fala, beleza, o que é o pedido de casamento? Vou levar ela para jantar, ou então vou fazer um jantar e vou comprar um anel de noivado em qualquer lugar e ela vai amar. E não é bem assim, sabe? Para muitas mulheres mas se você tem um desejo específico, né? Quero o anel da Ana, quero que faça uma surpresa maravilhosa, eu acho que é melhor falar. E a gente tem os 2 depoimentos. Tem um depoimento da galera que fala assim, nossa, dei indireta, funcionou, foi perfeito. E tem nossa, eu amo a sua marca, mas o meu marido me deu da marca tal. Fulana, mas você falava para ele? Não, tinha vergonha. Minha filha, então não reclama? Mas torce, né, para ele adivinhar. Exato. Por isso que é comunicação deficiente, porque falta um pedaço da história. E antes da gente encerrar, assim, até entrando numa coisa mais profunda, se você... quando a gente casa, a minha visão é que a gente casa para fazer o outro feliz. Né? Tem gente que, infelizmente, casa para que o outro me faça feliz. Né? Aquela dependência emocional. Eu sou feliz independente da Ana e eu quero proporcionar mais felicidade para ela. Né? Se isso é verdade, eu só preciso saber como. Porque às vezes eu não tenho clareza do como fazer a Ana feliz. Às vezes eu acho que é fazendo um jantar, mas ela queria carinho. Então, essas indiretas nada mais é do que você ajudar aquela pessoa que te ama a saber qual é o melhor caminho para te fazer feliz. Lembra o dia que eu falei, eu nem lembro mais, mas era alguma coisa assim... Gente, homem não nasce com GPS da pepeca, não. Lembra? Não sei lá. Eu falei isso num podcast, porque outro lugar que acontece muita comunicação deficiente é na hora do sexo. Então, a mulher fala assim, nossa, mas ele não sabe o que fazer. Não. Mas, gente, homem... Aliás, ninguém nasce com GPS da pepeca e do piu-piu alheio. Então, se eu não comunico para o meu parceiro o que eu gosto, como eu gosto, ele não tem obrigação de saber. Não existe mapa. Assim, a gente tem que parar de achar que o mundo tem que adivinhar o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, e a gente tem que garantir que nossa parte está sendo feita na hora de comunicar, e também garantir que a gente, como parceiro, está abrindo um ambiente seguro para que o outro se sinta à vontade para comunicar também. Porque Exatamente. A comunicação é essa arte de
se fazer entender e de conseguir compreender o outro. Então, tem que ter muito respeito e principalmente autorresponsabilidade. Não joga nas costas dos outros, não. Faça a sua parte, comunica bem, deixa claro. E aí, se o outro não quiser mesmo, aí você tem uma outra resposta para a sua vida. Comunica pro seu parceiro que você quer o cheirinho do mundo mágico para sair da rotina já comunica da joia, e fazer o negócio. Assim, e fala que, além da joia, você quer o cheirinho. Começa com o cheirinho, né? Para introduzir o negócio, já chega com a paulada. Chega assim. E para poder finalizar o nosso quadro, vamos falar de masculinidade, onde a gente pega umas cartinhas com umas perguntas interessantes, né? É um sorteio aqui, para a gente poder avaliar esse papel do homem na sociedade, no mundo, criação. Então, para os homens se entenderem, para as mulheres entenderem melhor os homens. E é isso. Vê o que vai sair aí, Ana Tamich. Lê para a gente. Esse já saiu. Então, pega outro. Coisa que você jamais lembraria, né? Mas eu lembro. Eu ia ficar lendo a mesma todo dia. Nossa, esse é muito bom. Inclusive, eu gravei um vídeo ontem sobre isso, postei. Como você obteve as primeiras informações sobre sexo? Nossa, para quem não Você tem lembra? memória é complexo. Mas eu acho que foi por amizades, primos, essas coisas assim. Se eu for me recordar, vai ser primos, amiguinhos Revista Playboy. Tipo assim, é até complicado a gente definir informação, né? Porque a gente recebe muitas vezes coisas extremamente soltas, aleatórias. Não necessariamente é uma informação que vai trazer valor para a sua vida, mas eu acho que foi por aí, né? E aí, acho que dessas coisas... Eu acho que lá em casa tinha um livrinho desses de sexualidade para educação mais infantil. E aí eu acho que essas coisas vão despertando a curiosidade e aí você começa a procurar. Aí você vai procurar em tudo que é fonte, porque quando você está curioso, você procura tudo. Mas eu acho que foi através de amizades, assim, um pouquinho mais velhas, alguma coisa assim perto de mim. Comigo também foi. Lá em casa também tinha esse livrinho. Aí a gente começa a ler, começa a ver órgãos genitais, não sei o quê. Aí você começa a querer saber mais, né? Aí acha uma revistinha Playboy do tio, do não sei quem, começa a ler e por aí vai. Mas até linkando isso, Mo, o vídeo que eu postei ontem, né? Falando assim, engravidei aos 16 anos de medo. E não é... O medo que eu tinha era exatamente o medo de falar sobre sexo, o medo de ter esse tipo de assunto com meus pais. Porque lá em casa, como na casa da maioria dos nossos amigos, não tinha essa conversa aberta, né? E foi uma coisa que eu resolvi mudar com meu filho, e quando a gente tiver filho também, que eu gostaria que isso fosse uma comunicação, um diálogo mais presente em casa, porque eu gostaria que os meus filhos soubessem sobre sexo da nossa boca primeiro, e não do colega, da escola, do filme. Por que eu estou falando isso? Porque pode parecer uma grande loucura, mas hoje em dia a informação está aqui, na mão do seu filho. Então, não vai ser o coleguinha mais que vai falar, vai ser a internet, o YouTube, qualquer coisa que... Está a um clique a informação. E a gente não sabe o nível da informação que vem, que tipo de informação que vem, que já vem logo o negócio escancarado, né? Então, conversem com seus filhos sobre sexo. Muito bom. E assistam esse vídeo lá no meu Instagram, que é muito legal. Maravilhoso. Então é isso, meu povo. Acabamos mais um episódio do nosso podcast Para Dois. Siga, compartilha, curte, manda para as pessoas. Segue a gente lá no Para Dois Serem Um. Exatamente. E mandem perguntas, assuntos que você gostaria de ver por aqui, convidados que você gostaria que a gente recebesse. Lá no Para Dois a gente abre caixinha de pergunta e vai ser legal você mandar suas dúvidas sobre relacionamento e indicação de convidados que vocês queiram que a gente traga aqui, para que a gente responda a sua pergunta e traga o convidado que você quer. Então meu amor? Um beijo e até o próximo episódio.